Shalom lebnei Israel bearbot kamfot shel Haaretz rashnei asar matot shel Israel le olkol goy olkol anashim venashim asher shomeimunu asher mistatefim otanu imura mitzvot shel Torah. Kan Zaken Asaf Benami Crispin Levi Asher Medaber Etihem. Shalom Lekulam. Aqui é o ancião Asaf. Eu quero cumprimentar a todos os israelitas das 12 tribos de Israel, entre as nações, em vários países, aqueles que estão nos acompanhando há muito tempo, os estudos da Torá, e que o Eterno possa desvendar os nossos olhos, como disse David, desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da Torá, da lei. Terrilim 119, versículo 18. Nós vamos continuar com o estudo da Torá. Nós paramos no item de número 389 e agora nós vamos para o item de número 390. O 390, não consumir o segundo dízimo de vinho não remido fora de Yerushalayim. Vamos para a leitura. Eu convido você que está nos assistindo para que você possa nos acompanhar em Devarim, Deuteronômio 12, 17 e 18. 12, 17 e 18. Tu não poderás comer dentro de teus portões o maaser de teu cereal, ou de teu vinho, ou de teu azeite, ou o berrorote de teu rebanho, ou de tuas ovelhas, nem qualquer de teus juramentos com que tu juraste, nem tuas ofertas de terumá, ou a oferta alçada de tua mão. Mas tu deves comê-las diante de Yahweh teu Elohim, no lugar em que Yahweh teu Elohim escolher. Tu e teu filho, tua filha, teu Eved e o Lewi, que está dentro de teus portões. E tu haverás de segui-la diante de Yahweh teu Elohim, em tudo o que tu puseres tuas mãos para empreender. Nós notamos aqui que existia o primeiro maaser, que era aquele do local que a pessoa tirava, dava para o levita que estava naquela cidade. Esse segundo maaser, segundo dízimo, é aquele das festas, que o israelita ia até Yerushalayim nas festas, e ali ele levava para o levita, e o levita, o Kohen levita, distribuía ali, abençoava ele com a Birkat Kohani, que era outro mitzvah, outro mandamento. E depois o Kohen Lewi comia ali junto com ele, com o órfão, a viúvo necessitado que ele levava. Mas primeiramente tinha que passar pelo Kohen levita, porque é o mandamento do Eterno. Nenhuma pessoa pode, fora da tribo de Levi, podia ou pode, fazer do seu dízimo o que quiser, porque ele não está autorizado para isso. Os únicos autorizados a receber os maaserim, os dízimos e as ofertas, são os sacerdotes levitas. Então, por isso que primeiro passava pelo levita. Era um mandamento, e é um mandamento do Eterno. Lá em Ezequiel 44,
versículo 29 e 30, quando fala a respeito dos Kohanim e do recebimento dos Maaserim, quer dizer, preste atenção, que diz assim: e eles comerão da oferta do grão, da oferta pelo pecado, da oferta pela transgressão, e de tudo que foi dedicado em Israel será deles. E as primeiras de todas, bicurim de todas as coisas, e toda contribuição de tudo, de toda escolha de tuas ofertas será do Kohen. Tu também darás ao Kohen, ao sacerdote, a primeira da tua massa, para que ele possa fazer a brahá repousar em tua parte. Então tudo passa pelo Kohen. A pessoa não podia fazer do dízimo dele o que ele quisesse, ele tinha que levar no Kohen, que é um mitzvah do Eterno. O segundo mitzvah era que o Kohen tinha que abençoar ele com a Birkat Kohani, com a bênção sacerdotal. Não é igual muitos dizem: eu estou guardando meu dízimo, minha oferta para dar para o necessitado, para o órfão, para a viúva. Você está fazendo errado. Primeiro você tem que dar para o Kohen. Nós vemos o testemunho do profeta Eliarro, quando o Eterno ordena que ele vá até Sarepta de Sidom. O Eterno disse: ordenei uma mulher viúva que te sustente. Quando ele chegou ali, havia uma seca muito grande naquele lugar, e aquela mulher só tinha um pouco de farinha, de azeite. Ela ia fazer para ele, para o seu filho, né? E para ela, ia comer e depois ia morrer. Não tinha mais provisões, não tinha mais nada. Mas Eliarro era um Kohen levita. E quando ele chega ali, ele aplica a Torá, a lei do Eterno. Ele diz: primeiro você faz para mim, conforme diz o mandado do Eterno, conforme diz a Torá. E aquela mulher acreditou. E ela fez ali primeiro para ele o pão. E ele abençoou aquela mulher, e disse que aquela mulher se tornou muito próspera. Jamais o azeite e o trigo faltou naquele lugar. Aquela mulher tornou uma mulher muito próxima. Então, quando nós aplicamos a lei do Eterno, tudo vai bem para nós. Às vezes tem pessoas que têm dó de devolver o seu dízimo, porque o dízimo não é nosso. Inclusive, aleluia, David fala disso, né? David fala dessa maneira. Eu gostaria até de ler com vocês. Ação de graças de David. Ele diz assim: porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Aleph Divrei Hayamim. 1 Crônicas 29, 14, você pode conferir aí nas suas escrituras. Por isso que o Eterno chama de ladrão aquele que não dá o maaser. Lá em Malaquias 3:9, no que me roubais? Ele fala com as 10 tribos de Israel, as 10 tribos perdidas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ele disse: trazei todos maaserim à casa do tesouro. E depois vós fareis prova de mim, se eu não derramar uma bênção, que dela venha maior abastança. Então é questão de crer, de emunar, de fé. Então, esse item da Torá que nós estamos lendo, né, o item 390, não consumir o segundo dízimo de vinho não remido, fora de Yerushalai. Né? Quer dizer, ele não foi resgatado, esse maaser, não foi remido. Né? Então a pessoa ia a Yerushalai para oferecer para o Kohen. Né? Então quando chegou lá, ele entregou para o Kohen, e o Kohen determinou, abençoou ele, conforme manda a Torá. E aí comia ali, junto àquele dízimo, o Kohen, comia ele, comia o órfão, a viúva, o pobre e o necessitado. Mas vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacó e de Yosef.
esse item de número 390, não consumir o segundo dízimo de vinho, não remido fora do local de adoração. Bereshit, Gênesis 14, Bereshit, Gênesis 14, 18 a 20. E Melech Zedek, Melech de Shalem, tirou lehem e vinho, e ele era o Kohen do El Elyon. E ele o abençoou e disse: bendito seja Avram do El Elyon, possuidor do Shammai e da Eretz. Bendito seja o El Elyon, ou seja, o Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos. E ele deu-lhe o maaser de tudo. Avraham deu maaser do gado, das ovelhas, dos cereais, de tudo, conforme nós vimos aqui nesse mandamento da Torá. Não sabemos se era o primeiro ou o segundo dízimo, né? Mas tudo passou pela mão do Kohen. Naquele tempo tinha um Kohen, Melech Tzedek, que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, né? Era um tipo da figura de Yahushua ben Yosef. Bom, vamos ver esse item de número 390 na lei, na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Hebreus, Ibrim 7, capítulo 7, versículo 1 e 5. Porque a lei do Eterno, a Torá, ela cerca toda a humanidade, desde o Bereshit, como disse Davi. Ele disse: a tua lei é a verdade, desde o princípio, Bereshit, e até o fim, Ad Rakatzeh. Em Bereshit, né, o princípio. Agora nós vamos para Ibrim. Ibrim, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Porque este Melech Zedek, Melech de Shalem, Kohen do El Elyon, que encontrou Avraham, ao retornar da matança dos Melechim, o abençoou, a quem Avraham deu maaser, o dízimo. Em primeiro lugar, seu nome significa Melech da Tzedakah, e depois Melech de Shalem, que quer dizer Melech da Shalom. Nem sua mãe, nem seu Abba são registrados na genealogia, sem princípio de dias, nem fim de Raim, mas feito semelhante ao filho de Iaquá, tendo sido alguém que permanecia como Kohen continuamente. Agora considerai quão grande era esse homem, a quem o patriarca Avraham deu maaser do que havia de melhor. E verdadeiramente os que são contados dentre os filhos de Levi, os quais recebem o ofício de Kohanim, sacerdote, têm o mitzvah, o mandamento de recolher o maaser do povo, de acordo com a Torá, a saber, dos seus irmãos israelitas, embora estes tenham surgido dos lombos de Avraham. Mas aquele cuja descendência não é registrada em suas genealogias, recebeu o maaser de Avraham e abençoou o que tinha as promessas. Aleluia. Aleluia. Então nós vemos que quão grande era esse Melech. Ele cumpriu a Torá, né? O Kohen, Melech Tzedek, ou seja, rei da justiça. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, era um tipo do Eterno, né? Porque o Eterno, ele se manifestou de várias maneiras desde o princípio, como nuvem aos nossos pais, durante o dia, como uma coluna de fogo durante a noite. Apareceu como homem na sarça ardente para Moshe, e apareceu como nuvem quando foi dada a Torá, com relâmpagos, trovões, com saraivas de pedra. Então o Eterno sempre agiu de uma forma espiritual. Bem-aventurados que guardam a lei do Eterno.
Bem-aventurado aqueles que saem fora das religiões, das gaiolas religiosas, e procura guardar somente aquilo que saiu da boca do Eterno. Bom, vamos para outro item. Na Torá, o item de número 391. Nosso tempo é muito curto, né? E nós só estamos conseguindo, né, explicar 2 mitzvot. Não consumir o segundo dízimo de azeite não remido fora de Jerusalém, Jerusalém. Devarim 12, 17 e 18. Nós vimos o primeiro, que era o dízimo do vinho, e o segundo dízimo do azeite, né? Vamos ler lá novamente. Devarim 12. Do 17 e o 18. Tu não poderás comer dentro de teus portões o maaser de teu cereal, ou de teu vinho, ou de teu azeite, ou berrorote de rebanho de tuas ovelhas. Então, separou primeiro o dízimo do vinho, depois o dízimo do azeite. Cada um mandamento no seu lugar. Cada um mandamento no seu lugar, né? A Torá é detalhes. E esses detalhes, eu sempre falo, é uma frase minha, que eu inventei. A diferença entre os sábios e os ignorantes são os detalhes. Os sábios sempre vão se ater aos detalhes da Torá e os detalhes de qualquer coisa, mas os ignorantes não. Bom, então, já expliquei, né, como era feita essa forma dessa entrega dos maaserim, dos dízimos, né, do azeite, do cereal, dos animais, né, as primícias do rebanho, primogênito do rebanho, né, então, das ovelhas, as ofertas de terumá, as ofertas alçadas que se levantavam ali, né, quando a pessoa estivesse na sua cidade, porque tinha várias cidades, e o templo era em Jerusalém, Jerusalém. Mas tinha várias cidades que também tinham os Kohanim. Tinha em Ai, em Betel, em Beersheba. Tinha várias cidades. Agora, nas festas, todos iam a Jerusalém, nas Raboedim, nas festas apontadas. E evidentemente que nós estamos caminhando hoje, né? O Eterno tem levantado os sacerdotes levitas nos 4 cantos da terra. Às vezes as pessoas falam, mas hoje não há mais levita, para que nós possamos entregar o maaser. Existem os levitas, sim, e o Eterno está levantando eles. O Eterno tem levantado homens para ensinar a Torá, a lei dele, né? E lá em Irmiarro 33, 21, Irmiarro 33, 18, o Eterno disse, nunca faltará homem dos sacerdotes levitas diante de mim, né? Então sempre vai ter o sacerdote levita. Agora, infelizmente, tem uns que não estão ensinando aí fábulas religiosas, tradições humanas, histórias bíblicas e tradições humanas, em vez de ensinar a Torá. E esperamos que o Eterno levante esses homens levitas nos 4 cantos da terra. Bom, esse item 391, nós vamos ver ele no Berit Hadashah. Novamente citamos lá a referência de Avraham, quando ele deu o maaser de tudo, né? Ali estava o dízimo, o azeite, as primícias dos rebanhos, estava tudo. Quando fala deu dízimo de tudo, porque ele tinha tudo isso, né? Era um homem rico, Avraham, um homem que guardava a Torá, né? Um homem que guardava a Torá. E vamos ver no tempo de Yahushua, que estamos quase finalizando,
esse número 391, né, novamente, que Brinque 715 diz que os sacerdotes levitas, eles têm o direito de receber do povo uma aserim. Mas o sacerdote levita, hoje eu vejo vários líderes religiosos, e às vezes a pessoa dá o dízimo para ele, ou dá as ofertas, fala muito obrigado, coloca o dinheiro no bolso e vai embora. Não, você tem o dever de abençoar o povo com a Birkat Korani, com a bênção sacerdotal, para que o povo seja abençoado. Você não pode dizer muito obrigado, colocar o dinheiro no bolso. Não, você tem que abençoar o povo, porque essa é a missão que o Eterno deu para o Kohen levita. Eu quero agradecer a todos pela sua atenção, né? Se você gostou desse ensinamento da Torá, dá o seu like, aí divulga, compartilhe, tá, os ensinamentos da Torá, porque esse é o Besorah Shel Malhut Hashamayim, ou seja, o Evangelho do Rei, não existe mais outro. E quando for pregado a toda criatura, aí virá o fim. Então dê o seu like, compartilhe com as outras pessoas, porque a palavra do Eterno prevalecerá nos quatro cantos da terra. Se você também quer nos ajudar com suas terumotes, suas ofertas, seus maaserim, seus dízimos, mais uma vez eu vou deixar a nossa conta bancária do Banco do Brasil, 14064, dígito 3, variação 51, poupança, agência 0440, dígito 5. Shalom, Yahweh, Baruch Atah Veramishpah Hagam, Yad Kayum Ramishi Rabah. Shalom Lekulam. Toda Rabah.